Olá, começa mais um Café com Autoridade, o programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de saber um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje em nossos estúdios, Valdir Ferreira, que é físico, empresário e agora está escritor. Está não, é. Porque um homem, quando escreve um livro, ele já fez parte da sua missão, né, Valdir? Certo. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Imagina, é uma honra estar aqui com vocês. Diz que um homem, para ser completo, ele tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Já plantou sua árvore? Já plantei diversas árvores quando fui subprefeito da Capela de Socorro e tenho 2 filhos. Ah, então tá. E tenho 2 livros. Já deixou o seu legado, né? E uma peça de teatro, né? Valdir, físico e escritor, mas o seu livro não é do tema referente à física, na essência da palavra. Se bem que nós vivemos sobre física e química, tudo está gira em torno de uma coisa só. Mas você está com o lançamento do livro Educação e Transformação Social. Me fale a respeito. Então, esse livro procura demonstrar que o investimento que se faz na educação é o que pode alavancar o desenvolvimento e a economia de um país. É o que foi feito na Coreia, é o que foi feito no Japão, e que infelizmente está sendo muito mal feito nesse país, onde nossa educação tem um nível muito baixo e um grau de aprendizado muito pequeno. E esse livro procura mostrar que tem diversas questões aí que são importantes considerar. Uma delas é que existe em torno da escola os pais, as entidades, os movimentos sociais, e que eles têm que se preocupar com a escola. Sim. Que não é apenas o Estado que tem que trabalhar a questão da escola. A comunidade do entorno tem que pensar a escola. A responsabilidade vem de casa, né? De casa, da comunidade, do grupo que está em volta da escola. Ô, Valdir, mas como que pode, assim, o que precisa ser feito é meio que lógico, óbvio e sabido. Mas na prática não acontece. Quais são os empecilhos? O que impede que isto, que eu tenho certeza que aqui são receitas de bolo, mas elas não são aplicadas? Eu dou alguns exemplos em que foram aplicadas. Por exemplo, no livro eu falo da escola Candanga, que foi estabelecida em Brasília pelo Cristóvão Buarque de Holanda, e que fez um belíssimo trabalho, onde os alunos, eles trabalhavam com a sociedade. Porque a questão fundamental é essa. Nós temos que partir da realidade do aluno e não do abstrato. Sim. Eu chego para um aluno e falo em célula. Eu preciso ir lá no córrego, ver que ele está poluído, mostrar que tem micro-organismos e daí chegar na célula. Ir do concreto para o abstrato, para a vida real do aluno, para chegar na parte abstrata. Na prática, né? E porque, por exemplo, para ensinar física, quando a gente se locomove, estamos praticando física e nem nos damos conta que estamos fazendo milhões de cálculos para dar passos, caminhar, deslocamento, equilíbrio. Então você tenta demonstrar ou acredita que a forma de mostrar para que serve, ela vem e complementa o como acontece. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E aí eu utilizo, por exemplo, o Paulo Freire. O Paulo Freire, quando ia alfabetizar os trabalhadores, se eles eram da construção civil, ele não partia nem partia da palavra tijolo. E depois decompunha essa palavra em ti, em jo e lo, e depois em t-i-j-o-l-o. Ele partia do que ele conhecia para chegar na parte menor. Isso na alfabetização? Na alfabetização. Que interessante. Então pega-se o que se entende e fragmenta para o novo, para o abstrato. Para o abstrato. E aí você consegue ter um embasamento bem... E isto você pratica... Isso aqui foi uma tese de mestrado. Isso é uma tese de mestrado. Foi defendida em que ano? Foi defendida em 92, 93, nessa época. De lá para cá, é lógico que ele passou para aprovação de uma banca e ele sofreu muitas alterações ou ele se mantém mais ou menos na essência? Ele se mantém. Nesta época, você cursava o quê? Então, eu estava fazendo uma pós-graduação na Uninove. Mas em qual área? Na área de educação. Ah, apesar de físico, a sua pós, ela vem na área da educação. Eu tenho uma pós-graduação na área de Ciências Sociais e Políticas e tenho uma pós-graduação na área de Educação.
além de físico e de filósofo, né, que eu fiz filosofia. São coisas assim, a física, propriamente dita, ela é uma coisa bastante exata. Como o universo funciona, tudo à base de números e física. Certo. E a filosofia é algo bastante abstrato. Há um gap aí bem grande de atividades. Como que você trabalha esta diferença? Mas é interessante, porque quando você estuda filosofia, você tem também a filosofia da ciência. E a filosofia da ciência, o Aristóteles já praticava isso, ele pega a ciência e procura entender quais são os processos que te levam a construir uma verdade científica. Ele decompõe a realidade para isso acontecer. O Kant falava em razão pura, ele mostrava que o conceito de espaço e tempo, que a gente usa na ciência, ele não vem da realidade, ele vem da nossa maneira de ver o mundo. A verdade, ela não é absoluta em tempo e espaço. O que hoje é verdade, o que hoje é a sombra que nós acreditamos que seja o objeto, quando a gente sai da caverna e observa que a gente só estava observando as sombras e o objeto, Exatamente, ele é outra coisa, isso é uma coisa bastante complexa, porque a nossa verdade é aquilo que os nossos sentidos apontam, né? E como que a gente trabalha com, de repente, tudo que nós estamos vendo, de repente não é o que parece. É, o que você falou é a metáfora de Platão, né, na caverna. Sim. Então, por exemplo, a mecânica quântica mostra bem isso. Quando você determina uma realidade, a realidade que você está vendo não é a realidade que está na natureza. Ela é uma interação entre a natureza e o teu instrumento de pesquisa. E a sua percepção. A sua percepção e o seu instrumento de pesquisa. Sim. Que os instrumentos de pesquisa também são passivos de erros, né? E muitas vezes você parte de uma verdade com um instrumento de medição que está distorcendo a verdade. E isto passa a ser a sua verdade. O Kant chama a realidade noumeno, em grego, e chama a realidade da ciência de fenômeno. O fenômeno é diferente do noumeno, que é a natureza. Ele é um processo de interação, como você falou, entre a nossa sensibilidade, a nossa lógica, a nossa maneira de ver o mundo, que é do homem, é particular dele, não está na natureza, mas que ele impõe à natureza. Esses tipos de ensinamentos que são filosóficos, abstratos, imensuráveis muitas vezes, faz parte também da sua tese? Ou você traz assim de maneira mais didática? O que se espera ao ler este livro? As duas coisas. Eu trabalho de maneira didática, mas eu procuro trazer referências, por exemplo. Às vezes nós tivemos uma fase em que as pessoas só se preocupavam com a questão econômica, com você. E hoje nós temos um mundo que se preocupa com o bullying, por exemplo. Sim. Ou seja, nós precisamos pensar em todas aquelas questões do cotidiano que afetam as crianças. E que não são só passar fome, isso é importante. Mas tem o bullying, por exemplo, as filhas de bolivianos, às vezes sofrem um bullying muito grande na escola. Ou até os homossexuais, tudo isso. Então é preciso você demonstrar a importância da diversidade e que as pessoas têm que ser humanas, né? Que as pessoas têm que conviver com o outro e crescer junto com o outro. O bullying normalmente acomete a minoria. Acomete as chamadas minorias. Porque se a maioria tivesse o nariz na nuca, seria estranho ter o nariz embaixo dos olhos na frente, né? Então é uma questão de aceitação, percepção e saber comedir. Porque no meu tempo, Valdir, uns alunos brincavam com os outros e a gente se defendia a contento. Eu não sei se intensificou mais na época a gente falava tiração de sarro, isso, mangá, só que a gente sabia lidar com isso de uma certa forma e hoje em dia tudo é bullying. Não ficou um pouco restrito até a própria interação, até a própria... E isso também se aborda no livro de como, até onde, qual é a linha que divide a afinidade, porque apelido normalmente é por afinidade. Eu não vou chamar de Zezinho uma pessoa que eu não tenha proximidade, eu não vou chamar Orelha, Boca, eram os apelidos que se tinha na época. Qual que é a linha que divide a afinidade e o bullying? Então, é uma linha delicada, né? É uma linha bastante delicada. Às vezes algo que você está fazendo por afinidade agride, né?
acaba agredindo. Até chamaram a namorada, a pessoa com quem se tem um relacionamento, de chuchu. Chuchu é denigre. Chuchu não tem sal, não tem gosto, não tem... Só que se falando com biquinho e com carinho, pode se passar a ser uma expressão de carinho. Então é tudo muito relativo. A comunicação depende muito da expressão. Não só do que você está falando, mas da maneira como você se coloca. É verdade. Isso tudo é muito sério. Não é o que se fala, é o como se fala. Como se fala. Aqui traz ensinamentos para os mestres, para os professores, dicas, métodos. Sim. Eu trabalho, por exemplo, com uma questão que as escolas mais progressistas desenvolveram, que é a interdisciplinaridade. Que você, quando vai ensinar, é aquilo. Eu vou no córrego, por exemplo, vejo o que ele tem, vejo o que ele tem de poluição, e aí eu discuto isso do ponto de vista da geografia, do ponto de vista da história do município, do ponto de vista das relações de cidadania políticas do município, do ponto de vista da física, do ponto de vista da química, do ponto de vista da biologia. Ou seja, a realidade ela não é separada em disciplinas. A realidade se apresenta de forma inteira. Então, uma abordagem interdisciplinar é aquela que realmente pode trazer assim um máximo da realidade para o aluno. Então, você tem que ter projetos interdisciplinares e não ter aquela divisão tradicional. Eu sou e fui, na época do meu aprendizado, um aluno que gostava muito de saber por que funcionavam as coisas e não simplesmente ter fé nas coisas. Isso. E eu fiquei chateado quando eu só fui descobrir que quando você joga uma pedra para cima, ela passa por determinado ponto 0 uma ou 2 vezes. Isso significa a força que você coloca, se ela vai, quer o x linhas, x duas linhas. Certo. Que aí eu fui dizer para o meu professor de matemática, poxa, quando me ensinou a equação do segundo grau, por que não me deu a aplicação desta fórmula? Porque você aprende a equação do segundo grau, descobrindo x linhas, x duas linhas, sem fundamento. E eu senti falta. Se alguém tivesse dito para mim simplesmente que esta operação calcula o lançar de uma pedra para cima, que ela vai passar 1, 2... O lançamento de uma bala de canhão, todo o lançamento. O que é uma parábola. De uma bola de basquete. Então, eu acho que isso é um pouco apartado. É lógico, a matemática básica, os cálculos, a tabuada, que é fundamental que se aprenda, ela não precisa ter muito, é meio que decorar mesmo. Sim. Mas a partir daí, quando você entra na parte lógica, muitas vezes eu fui fazer provas, Valdir, que eu não decorava a fórmula. Eu pegava uma aplicação que eu sabia quais eram os elementos do resultado e eu decompunha a fórmula na própria prova. Exatamente. Era uma cola mental. E eu acho que é mais ou menos isso que você traz aqui. Sim, são metodologias e responsabilidades. E, de novo, é partir do concreto para o abstrato. Agora, você está por uma questão que eu discuto no livro, é que esses exemplos que eu dei, a escola Candanga, a escola plural que teve em Belo Horizonte, que foi um belíssimo exemplo de escola, quando acabaram aqueles governos progressistas que defendiam isso, elas acabaram. Então, a minha discussão é como dar para isso algo mais permanente. Aí eu discuto que a única hipótese para isso é a sociedade se organizar e defender isso independentemente de quem está no poder, do xerife de plantão. Não pode ser uma responsabilidade do nosso governo, porque os governos são transitórios. Exatamente. As metodologias são transitórias e de interesse. Muitas vezes o interesse de um político não é só fazer a benécia para o povo, mas sim garantir a sua reeleição. Isso exatamente. É uma coisa muito complicada de ser visto. E qual a responsabilidade, como que aqui você aborda a interação dos pais, dos professores, dos centros comunitários, que têm os seus líderes também? É um trabalho em conjunto sob a mesma batuta? Sobre a mesma batuta. É um processo, né? É um processo, inclusive nós temos um autor inglês, o Giddens, da social-democracia do Partido Trabalhista Inglês, que ele defende que nós temos que gerar na comunidade o conceito de reflexividade. O que é reflexividade? É você aprender mais do que aquela questão local. Por exemplo, você tem um movimento de saúde. O movimento de saúde defende que as UBSs sejam melhor equipadas, que a saúde seja bem desenvolvida. Agora, um processo reflexivo vai mostrar que isso tem outros desdobramentos. Nós temos, por exemplo, a nível internacional, políticas de patentes
que fazem com que o remédio chegue extremamente caro ou não chegue. Sim. Então, esse processo de reflexão mais rico, começar a fazer parte da vida da comunidade, para que ela possa ter uma capacidade crítica de, inclusive, enfrentar o executivo, né, e os xerifes de plantão e ser capaz de discutir e gerar políticas de baixo para cima, e não só de cima para baixo. Valdir, é um processo lento. Estamos falando em mudança de cultura, de comportamento. Cultura, de valores. E como mudar o comportamento e os valores na máquina que tem os atuais comportamentos e valores. Então é uma semente que se lança e não deixa de ser uma árvore sendo plantada, né? Exato. É o que eu faço. Eu estou procurando levar essa mensagem para os professores, para os movimentos sociais, para as lideranças. Tem um filósofo aí que se chama Gramsci, e que ele diz que na sociedade você tem os intelectuais orgânicos. Quem são os intelectuais orgânicos? São as pessoas que interferem na maneira de pensar nos valores da comunidade. Pode ser uma liderança comunitária, pode ser um comunicador, Perfeito. pode ser um professor. Então essas pessoas que deveriam ter a responsabilidade de gerar um processo reflexivo mais rico na comunidade e gerar transformações para um ensino melhor, para uma vida melhor. Valdir, trazendo para a prática bem Sim. cartesiana. Sim. Você não fala nada que todo mundo não sabe aqui. Você só organiza as ideias. Organizo as ideias. Porque aqui você não tem nenhuma revelação bombástica que se isto for feito vai acontecer aquilo. Eu tenho certeza que não. Aqui, claro que não. Aqui tem de forma organizada uma tese defendida por você em 92 de que se alguns processos fossem adotados de maneira orquestrada, teria um melhor resultado. Exato. Qualquer um que lê esse livro vai concordar. Mas aí, quer dizer, a ideia é enriquecer um pouco com vários pensadores. Por exemplo, você tem um filósofo francês chamado Lyotard. Esse filósofo diz que os pequenos relatos da comunidade às vezes são mais importantes que os grandes relatos. Sim. E que você tem que partir dos pequenos relatos da comunidade para chegar à realidade mais ampla. É o venda direta de ideia, é o pequeno boca a boca. O pequeno boca a São boca. as pequenas atitudes. Porque a cultura, ela muda, e isso é ponto pacífico. Nos tempos dos nossos pais, dos nossos avós, acreditava-se em Saci Pererê, mula sem cabeça, e acreditava que realmente existia, porque o universo que os cercavam eram outros. Hoje, nas grandes cidades, os mitos urbanos são outros. São outros. E o advento da internet, como que ele interage nisso tudo? Então, a internet tem aspectos positivos e negativos. Como né? tudo na tudo vida. que acontece. Você vê crianças hoje que ficam o dia inteiro fazendo os seus games. O processo reflexivo é extremamente superficial. E as emoções, sensações, dores e prazeres são virtuais, de certa forma. As relações pessoais são quebradas. Sim. E se desenvolve um nível de relação virtual que perde, né, a sua maneira de ser. Por outro lado, você tem um acesso a um grande número de informações que antes você não tinha. Sim, nós tínhamos que ir na biblioteca, lembra? Pegar recortes de jornal, revista. Então há que equilibrar esse processo. Né? O incrível disso tudo é que se você proíbe o seu filho de estar inserido nesse universo, ele é a minoria. Ele vai ser o discriminado, ele vai sofrer bullying. É tudo muito complexo isso. É complexo. E a gente tem que estar aí realmente muito atento e fazendo isso que você está fazendo aqui conosco hoje, plantando sementes, trazendo... E fica aqui um convite a todos vocês que nos assistem e nos ouvem. Amanhã, no dia 3 de outubro, será feito o lançamento às 19 horas aqui na Câmara Municipal de Osasco. Mas aí vai ser do livro. O lançamento do livro. Do livro O Salmo Secreto. Ah, do livro do Salmo Secreto. Esse aqui eu vou lançar na PEUESP. Ah, entendi. Então essa aqui é a sua segunda, da sua bibliografia, o seu segundo livro. Isso. Amanhã estará sendo lançado o Salmo Secreto. Isso. Já foi lançado na Câmara Municipal. E como muita gente não pôde ir, me pediram para fazer um segundo lançamento. Ah, que legal. E o lançamento desse aqui será? Eu já fiz um na Unifesp e vou fazer um na PEUESP. Valdir, quem quiser adquirir este livro, já está disponível nas livrarias? Ainda não.
Mas pode entrar em contato e Pode fazer entrar a em aquisição. contato. Como que a pessoa consegue te achar? Você pode dar o meu telefone. Qual que é o seu telefone, Valdir? 998 998 449 998 44 9 9 1515. 1515. Ok. Ou também procurar por Valdir Ferreira nas redes sociais, também Sim, te sim. encontram. Então fica aí a dica para você que quer ver qual é a visão. Eu não vou dizer a visão do Valdir, eu vou dizer a visão organizada de como constituir uma sociedade melhor. Quem ganha com a sociedade melhor, Valdir? Já diz o nome, né? É a própria A sociedade. própria sociedade. Nós precisamos constituir um mundo melhor, um Brasil. E começando, como você disse, das pequenas atitudes, Não. não esperando do governo. Na verdade, você transforma o mundo transformando o pedaço em que você vive. É assim que o mundo se transforma. Não adianta amaldiçoar a escuridão, vamos acender uma vela. Acender né? uma vela. Ah, mas a vela não vai clarear. Clareia muito clareia. e cria cultura, cria valores. Isso tudo é muito bem. Eu gosto muito, não é a primeira vez que nós conversamos, eu gosto muito de trocar essas informações com você, porque você tem uma riqueza muito grande de valores. E tem quando você tiver milhares de velas acesas, você vai ter um grande dia. Você vai ter um grande dia, é verdade. Então, cada um de nós temos que estar contribuindo para que isto aconteça. E como que será o processo do lançamento desse livro? Vai ser uma tarde de autógrafo? Vai ser. Eu te aviso com antecedência, você divulga aqui. Eu estou definindo ainda a data. Perfeito. Mas aí eu te passo e você divulga. A quem destina-se pontualmente este livro? Quando eu escrevi esse livro, ele se destinava aos professores, principalmente aos professores, mas também a lideranças sociais, né? A pessoas, como eu disse, os chamados intelectuais orgânicos, né? As pessoas que têm a capacidade de se relacionar com a população e levar suas sementes. Valdir, falando um pouco de aprendizado, da parte social, da parte filosófica da coisa, um quesito mínimo para que uma pessoa se torne um legislador é ser alfabetizado. Não deveria ter um curso básico e mínimo de conceito, ética, valor, conduta para os legisladores não, para os governantes de maneira geral? Eu diria de cidadania, né? No mínimo de cidadania. No mínimo de cidadania. Quer mostrar que eu acho que o eixo da cidadania é você pensar que você não consegue estar bem se a comunidade à sua volta não estiver bem também. Isso é matemática. É muito pontual isso. A sensação que nós temos é que quando a pessoa chega no governo, num poder, ele também tem uma melhora de salário e padrão de vida. Sim. E aí ele parece que esquece o resto. Quer dizer, eu tenho que resolver o problema de 100 mil pessoas. Não, agora os outros 999 que se virem porque eu resolvi o meu. É a cultura? Sim, e eu acho que é fundamental fazer a crítica de que o que deixa feliz é o consumismo. Que é isso que está. Se eu tiver um carro mais bonito, se eu tiver um apartamento na praia, então sou uma pessoa feliz. A felicidade está diretamente ligada à ostentação. A ostentação. Essa é uma questão que a gente tem que criticar com Tem todas que as quebrar formas. esse paradigma. Eu estou rico, eu estou bem. Não tem o ditado que dinheiro não traz felicidade. É lógico que ajuda, é lógico que a miséria também não é, mas o equilíbrio, o meio termo, né? Exatamente. Conseguir fazer tudo isso. E por que eu consegui trazer um pouco de política no tema? Porque o lançamento do Salmo Secreto será na Câmara Municipal, que é uma casa legislativa. É simplesmente pelo espaço ou você tem uma proximidade com os legisladores? Eu tenho alguma proximidade, né? Eu tenho já há algum tempo que eu morei em Osasco durante muito tempo. Conheço aí várias pessoas, mas também porque é um ambiente, é um local adequado também, tem as condições para isso acontecer. Ok. E a central, né? Sim, é verdade. É fácil acesso. Então fica aí a dica para você que queira adquirir o livro Educação e Transformação Social. O próprio título já diz... já é bastante sugestivo, né? Com a transformação, com a educação que se consegue. Tem um ditado que eu sempre falo,
que é bem popular, é educai as crianças e não será preciso punir os homens. Exatamente. É um processo lento, mas é um processo que precisa ter esse início. E com esta nova modalidade de aprovação sem conhecimento que o governo coloca para dar estatística, para dar uma boa cara junto aos órgãos internacionais, que temos um nível de aprovação muito, muito alto, a cultura, os valores acabam ficando muito no ralo, né? É verdade. Às vezes o ensino é extremamente burocrático, né? Uhum. Então as pessoas acham que estão aprendendo e não estão aprendendo nada. Estão simplesmente sendo aprovados. Então, simplesmente. Agora, a gente não pode expulsar as crianças da escola porque elas não conseguem. Uhum. A gente tem que ter um processo de acompanhamento e aqueles que têm dificuldade têm que ter um acompanhamento especial. Perfeito. Porque senão eles vão ser expulsos da escola e vão para a droga. Não, isso é com certeza. Não é esta a solução. Mas é ter uma melhor descoberta de aptidão. Talvez ele não esteja tendo um aprendizado muito avantajado naquela área específica, mas Exato. Talvez ele não tenha tido a oportunidade de conhecer outras coisas, outras aptidões próprias, porque acho que cada um de nós estamos aqui por um motivo, não é por acaso, e ajudá-los a descobrir isto para que veio. E você partir do princípio de que não é preguiça, não é nada disso. Às vezes é uma dificuldade real que as pessoas têm. Às vezes de alimentar. Alimentar. Ele já vem de berço com uma família totalmente desestruturada. Sim. Então você não pode penalizar a criança por conta disso. Perfeito. Tem que levar essas coisas em conta no processo de aprendizado. Eu estive aqui com o Valdir Ferreira, foi um prazer muito grande falar com você. Fica aqui mais uma vez a dica, você que queira adquirir o seu Educação Transformação Social, entre em contato pelo telefone 99844 91515. Então é 99844 91515 e tenha um pouco mais de conhecimento. Como eu disse, não tem nenhuma novidade explosiva aqui, mas é a compilação de forma organizada de o que fazermos e lançar essa semente, né, Valdir? E aí tem uma editora também que é possível encontrar o livro, que está escrito no livro aí. Uhum. Uma editora de Marília, que fez o livro. É a Lutas Anticapital? A Lutas Anticapital tá lá na... De Marília. Está na editora também. Então, está na editora. Muito obrigado, foi um prazer ter as suas colocações, as suas ideias e a oportunidade de estar fazendo a divulgação do seu trabalho. Muito obrigado, Valdir. Falou, Luiz. Foi um prazer estar aqui também. É sempre um imenso prazer estar com você e com seus ouvintes. O Café com Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.